E desta feita, o Salmo do Pastor, nós vamos tomar como base para essa reflexão, o Salmo de número 23. Se você tem a Bíblia Sagrada, abra comigo, ainda que verdadeiramente muitos conhecem esse Salmo de memória. Na minha versão diz assim, Salmo de número 23, versículo 1 em diante: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias que não têm fim. Oh glória! Por dias sem fim. É lindo o Salmo 23. Certamente você sabe-o de memória. Talvez, se não todo, mas pelo menos o primeiro versículo, todo mundo conhece. Salmo de número 23, é o Salmo do pastor. Salmo escrito por um pastor. Os exegetas imaginam, pensam, que Davi, ao escrever este Salmo, ele já não tinha mais no seu dia a dia o ofício específico de um pastor que pastoreia um rebanho. Não, eles imaginam agora que Davi já era rei, que Davi já estava estabelecido na fortaleza de Sião, que Davi já devia estar, quem sabe, no seu palácio de cedro, e ali, rememorando aquilo que o Senhor havia feito pela sua vida, desde o dia em que o tirou do meio das malhadas das ovelhas, e o ungiu rei, e cuidou dele, e andou com ele, e cuidou de Israel, e tem tido cuidado dele e do reino. Davi, àquela altura, ele para e se faz uma conjectura que ele começa a pensar no grande cuidado de Deus pela sua vida. Porquanto, nesse cuidado, ele pensa no mesmo cuidado que ele tinha, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação, no cuidado que ele tinha pelas ovelhas do seu pai Jessé. Quando Davi apacentava as ovelhas do seu pai nas campinas ali de Belém, naquele território ali perto das margens ali do Jordão, naquelas campinas ali verdejantes, Davi, ele faz uma conjectura, ele imagina todo o cuidado que ele tinha quando logo cedo de manhã ele levantava-se, antes que o sol levantasse. Davi se levantava primeiro, ainda garoto, e ele pegava as ovelhas do aprisco, e ele examinava cada uma delas, antes que o sol levantasse, porque a ovelha, usando aquele casaco de lã, num lugar quente, ela sentia necessidade de proteção, não é, contra o sol. Então, para que a ovelha não sofresse no pastoreio, antes que o sol levantasse, ele a retirava do aprisco e com muito amor pegava aquela sua harpa de pastor, o seu alforge, ele pegava a vara, que era uma espécie de bastonete, colocava na cintura, tomava o cajado na mão e ele ia
à frente do rebanho. E saía à frente, as ovelhas o seguiam. E Davi iria procurar ali o melhor pasto, o melhor lugar para estar com o rebanho, o melhor lugar para estar com as ovelhas, um lugar onde ela pudesse ter alimento, um lugar onde ela pudesse ter água. E ali Davi passava o dia com as ovelhas, observando se não tinha algo que as ameaçasse, algo que pudesse prejudicar o rebanho. E com muito cuidado e com muito zelo, ele narra ali no livro do profeta Samuel ao rei Saul, que quando acontecia de vir um urso para devorar uma ovelha, ou mesmo quando vinha um leão, um lobo, enfim, uma fera que viesse para devorar uma ovelha, ele mesmo, o pastor Davi, ao risco da sua própria vida, ele enfrentava aquela ameaça e ele lutava contra aquela ameaça e salvava a vida do cordeiro, a vida da ovelha, e não permitia que mal algum viesse contra aquele rebanho. Davi, ele pensava em todo o cuidado e todo o amor que ele tinha pelo rebanho. Davi, a Bíblia registra que ele só deixou de estar com o rebanho em 2 ocasiões. A primeira, quando Samuel foi ungir um rei, e o Senhor lhe falou dizendo: me provide um rei, vai a Belém, Efrata, entre os filhos de Jessé, eu me tenho provido de um rei. Aí, quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, e não encontra ali aquele a quem Deus havia reservado e provisionado para reinar sobre Israel, depois que ele vê todos os irmãos de Davi, não sendo nenhum deles o escolhido por Deus, ele pergunta: acabaram-se os teus filhos? E Jessé se lembra então do garoto. Jessé então se lembra daquele que era o menor da casa, aquele que fazia o trabalho que ninguém queria fazer, que era um trabalho mais humilde, cuidar de ovelhas. Então o Jessé lembra e diz: ainda tem um, é o menor, é Davi. E aí Samuel diz: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos para o banquete enquanto ele não chegar. E Davi é tirado então do cuidado das ovelhas, porque foi convocado pelo Senhor. E nesse momento ele deixa o rebanho, e quando Samuel olha para ele, a palavra é ministrada ao seu coração dizendo: unge-o, porque é este mesmo. E Davi é ungido rei, e a palavra diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi e o transforma em um outro homem. A outra ocasião em que se registra que Davi deixa as ovelhas é quando Golias, o gigante, havia parado Israel no Vale do Carvalho. Durante 40 dias não havia batalha, porque Golias propunha um desafio às companhias de Israel que levantassem um campeão que lutasse com ele para decidir aquela guerra. E ninguém podia enfrentar Golias, todos tremiam e temiam de medo. Mas Jessé então chama Davi, e Davi outra vez é obrigado a deixar o rebanho, e diz: vai, leva esse jumento, leva esses 10 queijos, leva esses grãos, enfim, e vê como é que vai os teus irmãos. E nessa ocasião, outra vez, Davi é obrigado a deixar o rebanho. E Davi, ele tinha uma vida na qual ele tinha essa dedicação tão especial pelo rebanho. E quando o rei, ele pensa, ele imagina todo o cuidado que Deus tinha por ele, todo o cuidado que Deus tinha pela sua vida. Então ele lembra do cuidado que ele mesmo tinha pela ovelha, e ele que já tinha pensado em Deus de várias formas nos salmos. Ele já tinha comparado o Senhor como uma torre forte, ele já tinha comparado o Senhor como o seu alto refúgio, ele já tinha comparado o Senhor como uma pedra, uma rocha firme para a sua proteção. Mas agora, a maneira como Davi, ele percebe o Senhor é uma maneira diferente das outras maneiras. Antes, ele pensava em Deus como algo, como uma pedra, como uma rocha, como um castelo de proteção, como uma
torre erigida, mas a torre, apesar de proteger, ela é fria. Apesar de proteger, ela tem umas paredes que são duras. Não dá para você se abraçar com uma torre. A pedra, ainda que sirva para proteger, sendo alta, sendo um alto refúgio, a pedra também ela é dura. Ela não fala com você, ela não caminha com você. Davi diz, não, a pedra não é suficiente para expressar o cuidado de Deus pela minha vida. Uma torre, ainda que importante na hora da guerra, ainda que seja um refúgio na hora da batalha, não é suficiente para dizer o cuidado e a proteção que Deus tem por mim. Então ele se lembra que como pastor, ele cuidava de tal maneira do seu rebanho, que ao escrever este salmo, ele toma a harpa e ele começa a adorar a Deus. Eu não sei se no terraço do palácio, mas ele se volta para o Senhor em uma adoração pessoal e profunda, e ele começa dedilhando a harpa, e sai o primeiro verso, no qual ele diz, o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, ou aquele que é porque está, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador do céu, da lua e das estrelas, o Criador dos mares e das miríades de peixes que habitam neles, o Criador dos campos, o Criador da erva, o sustentador da vida, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, o Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus que não é fruto da imaginação do homem, o Deus que não foi criado pelo homem, mas aquele que é o Criador de todas as coisas, o Criador do homem. Ele diz, o Senhor é o meu. E aqui não é a minha torre, aqui não é a pedra, aqui não é o alto refúgio, não é algo impessoal, não. Ele coloca Deus agora como algo muito pessoal. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Yahvé Ra, em língua hebraica. Yahvé Ra, o Senhor é o meu pastor. E a palavra Ra, a palavra pastor, implicava em algo que se relaciona comigo, em algo que não é indiferente a mim, em algo que olha nos meus olhos, em algo que me recolhe, que me acolhe, em algo que me protege, em algo que me guia, em algo que me conduz, em algo que quando eu estou enfermo e sofrendo, vem até mim, cuida das minhas feridas e cuida dos meus machucados, em alguém, não em algo, mas em alguém que quando eu não posso andar, me toma nos braços, como diz o profeta Isaías, no capítulo 40, o profeta Isaías no versículo 11 diz, como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Ele não é só o pastor, mas o profeta diz, ele é o bom pastor. Como bom pastor, ele cuidado de Deus, ele cuida do seu rebanho. O rebanho que é dele é cuidado por ele. E declara o profeta, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos. Que coisa tremenda! Ele junta os cordeirinhos todos, os reúne e os coloca nos braços. Cordeirinho é aquela ovelha recém-nascida que não tem sequer um ano, bem tenra, bem frágil, mas aqui diz, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Ele coloca nos braços, junta nos braços, põe no colo e os conduz. Eles não podem caminhar, eles não podem fazer a travessia até os campos verdejantes, eles não podem ir até o oásis. O caminho até lá pode ser pedregoso, pode ser difícil, pode ser escarpado, pode ser ressequido. O cordeirinho não suporta a distância a ser percorrida, mas ele pega o cordeirinho no braço, ele coloca no colo e ele vai conduzindo. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia. Aqui diz com todo cuidado. Ele leva, mas ele leva com cuidado. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam
as suas crias. Eu me lembro de Jacó. Jacó, quando Esaú disse: meu irmão, vamos comigo ao Monte Seir. Aí Jacó disse: meu irmão vai na frente. Meu irmão é soldado. Meu irmão é forte. Tem 400 homens armados de guerra. Meu irmão anda numa marcha que, se eu for acompanhar, vejo esses meninos, vejo esses cordeiros. Se eu forçar a marcha um dia, eles não vão suportar. Aí ele diz a Esaú: vai na frente, porque eu vou atrás, eu vou no passo lento das ovelhas e no passo dos meninos. Oh, aleluia! Davi, quando diz o Senhor é o meu pastor, ele se refere a alguém que o ama, ele se refere a alguém que sabe o seu nome, ele se refere a alguém que o conhece, ele se refere a alguém que conhece o tamanho das suas forças, da sua capacidade, que sabe até onde vai o seu limite, até onde ele suporta as coisas. Ele se refere a alguém que tem cuidado dele. O Senhor é o meu pastor, Yahvé. E quando Davi diz que ele é meu, olha, isso é pessoal. Ele é meu. Quem é o teu pastor? Aleluia. Ele é meu pastor. Isso é uma decisão que Davi tomou. Ele fez de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, o seu pastor. Oh, aleluia. Ele constituiu o Senhor, aquele que cuida dele. Ele disse: eu sou ovelha dele, eu pertenço a ele, porque a ovelha pertence ao pastor. A ovelha é propriedade do pastor. Ele diz: eu sou propriedade do Senhor. É isso que Davi está dizendo. Ele constituiu o Senhor como aquele que é o seu dono, como aquele que é o seu proprietário, mas também como aquele que cuida dele, como aquele que zela dele. O Senhor é meu. Eu não sei se ele é o teu. Como eu gostaria que ele fosse o teu. Para muitos homens, Deus não é o seu pastor, mas constituíram outras coisas. Como diz o salmista: uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, outros confiam em coisas, mas nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso, porque o Senhor, nós o constituímos o nosso pastor. Talvez muitos não queiram ele como seu pastor, mas uma coisa eu sei: ele é meu pastor. Isso é uma decisão pessoal. Eu entreguei a ele a minha vida. Ele é meu dono, ele é o meu Senhor. Eu pertenço somente a ele. O Senhor é o meu pastor. E se ele é o meu pastor, ele escreve: nada me falta. Nada, absolutamente nada me falta. E para entender o que o salmista está falando, é como se ele dissesse assim: o Senhor é meu pastor, eu não quero mais nada. O Senhor é meu pastor, eu já não quero outras coisas, porque ele é meu pastor. Ele está declarando assim: porque o Senhor é meu pastor, eu posso não ter tudo, eu posso não possuir tudo, mas eu tenho tudo que eu preciso, suficiência para a minha vida. Tudo que eu preciso, ele não deixa faltar. Tudo que eu necessito, ele supre a minha vida. Sabe, tudo não é meu, tudo é de Deus. Quem criou a terra foi Deus. Quem criou os mares foi Deus. Os campos deste mundo foi Deus quem criou. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro, ele possui tudo, tudo pertence a ele. Agora, ele é meu pastor. Eu não tenho tudo que ele tem, mas tudo que é dele supre a minha vida. Tudo que pertence a ele supre a minha necessidade. É por isso que ele diz: de nada tenho falta. Eu tenho o Senhor, eu já não preciso de outras coisas. Talvez você vai entender o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, lá no versículo 33, quando ele diz: mas buscai em primazia, em primeiro lugar, o reino de Deus.
o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou tesouro em um campo que não lhe pertencia. Então, encontrando aquele tesouro escondido, ele veio, ele vendeu tudo quanto possuía e comprou aquele campo e entregou ao dono daquele campo para possuir aquele campo, para então poder chegar ao tesouro que ali estava escondido. O reino de Deus é esse tesouro de alto valor, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino de Deus vai ser servo de Deus, vai ser servo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, vai andar na sua vontade, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas da vida serão acrescentadas. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele há de suprir em glória todas as vossas necessidades em Cristo Jesus o Senhor. A ovelha então pode dizer: eu não tenho tudo o que eu quero, mas Ele supre todas as minhas necessidades. De nada eu terei falta, de nada eu tenho falta, e eu não tenho falta hoje, e eu não terei falta no amanhã, porque Ele já está no amanhã. O ano está a acabar, o ano está a terminar. Você pode olhar para o ano que vem e não ter uma perspectiva, e até temer o ano que vai chegar. O ano que passou pode ter sido um ano de grandes desafios para você. Foi certamente um ano de grande desafio para toda a sociedade, para os governos, para a economia, até para a própria igreja, para as pessoas, para as famílias. Foi um ano de grande desafio. Você pode olhar para o ano que está para chegar e imaginar talvez o ano que vem vai ser talvez um ano também de grandes dificuldades. Segundo o noticiário, é um ano que nos espera desafios. Eu te digo uma coisa: pode olhar para o ano que vem, pode olhar para o dia de hoje, você que tem o Senhor como teu pastor, e dizer: olha, pode me esperar o que esperar, eu já tenho o Senhor como meu pastor, nada me falta, não terei eu desamparo, não serei eu jamais desamparado, não ficarei eu fora do seu cuidado, porque Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele vai cuidar da minha casa, Ele cuida da minha família, Ele cuida daquele que é ovelha do seu regaço. Ele diz: em verdes prados me faz descansar. Prados verdes. Quando Ele levava as ovelhas para o aprisco, para os prados, antes da ovelha pastar, Ele examinava o campo. Podia ter ali uma serpente, podia ter ali um escorpião, e Ele não colocava a ovelha para comer da grama, nem para deitar na grama, na relva, enquanto Ele não examina o pasto. Ele procura onde é que está o perigo. Sabe, Ele vai na frente. A ovelha que é cuidada por Ele, ela não teme o dia de amanhã. É como a mulher virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe do cuidado do Senhor. Ele vai na frente. Quando Ele tira as ovelhas, Ele vai na frente delas. E se tiver um basilisco, se tiver uma serpente, se tiver um escorpião, Ele é aquele que pisa na cabeça da serpente, Ele é aquele que pisa na cabeça do escorpião, e nenhum mal chegará à tua tenda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, diz a palavra, e os livra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele examina o campo, e a ovelha ali vai ser alimentada. O pastor, ele provê alimento para a ovelha, alimento, Ele mesmo. Ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que come deste pão tem a vida, e vida
eterna. O salmista diz: eu fui moço e agora eu estou velho, mas eu nunca vi a ovelha dele desamparada, nem a descendência mendigando o pão. Há um Deus que cuida, ele nos seus ricos depósitos tem toda a suficiência para a tua vida, para a vida da sua ovelha, em verdes prados. O texto diz: me faz. E eu gosto quando ele diz me faz, porque não sou eu que faço, é ele que me faz. Não é você que vai fazer, é ele que te faz. Tiago diz: nunca diga eu irei, eu farei, mas diga: se o Senhor permitir, eu irei e eu farei. Na minha vida não é a minha força, na minha vida não é o meu esforço, não, eu me esforço, eu faço a minha parte, eu coloco a mão diante do arado, mas quando eu coloco a mão no arado, ele coloca a mão por cima. Eu pego na semente para fazer a semeadura, mas quando eu lanço a semente, ele lança a semente comigo. Eu posso até lançar a semente, mas ele faz a semente prosperar. Lá em Gerar ninguém semeava, lá em Gerar ninguém plantava, mas o Senhor disse a Isaac: fica nessa terra, eu serei contigo. Fica nessa terra árida, não desça para o Egito, mas peregrina por aqui. E a palavra diz que ele semeou naquele ano, e quando ele semeou, o Senhor, o pastor, semeou com ele. Quando ele semeou, o Senhor que me fez na vida de Isaac, e a sementeira de Isaac produziu 100 vezes mais naquele ano. Em um lugar onde não se plantava, Isaac plantou. Em um lugar onde nada acontecia, aconteceu com Isaac. Sabe por quê? Porque o Senhor me faz. É o Senhor quem faz, é Ele quem realiza, é dele o querer, é dele o efetuar de Jó. É ele, glória, é o seu que nenhum só dos seus pensamentos pode ser impedidos. Nada impede o seu realizar, nada impede o seu fazer. É ele que faz, é ele que realiza, ele me faz. E quando ele faz, ele me faz descansar. Salmo 127 diz: se ele não guardar a cidade, em vão trabalha quem guarda. Se ele não edificar a casa, em vão trabalha quem tenta construir a casa. Ele dá aos seus filhos, receba a palavra. Ele dá aos seus filhos enquanto descansam. Ele me faz descansar. Ele realiza e ele me faz descansar. Em meio ao seu realizar, em meio ao seu agir, em meio ao seu fazer, ele produz paz na minha alma. Ele produz descanso na minha vida. Provérbios 10, 22 diz: é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que faz, é Ele quem faz, e Ele não lança, ou não produz dores, sabe, a prosperidade que Ele gera não traz agonia, a prosperidade que Ele gera não produz aflição, mas o seu fazer, o seu realizar tem tal perfeição que me faz descansar. Descansa, Radaramandaka, descansa, Rebadala, Comanagastora, Comanaia, Melehala, Rolahash, receba descanso, Radá, Rebedege, Borolo, Salakamana, receba de Kandaramakash, receba descanso, Rebena, Nekandara, Polo, Salaka, na Dekandana, Safikandahash, na aflição, Makandarash, na angústia, Rabanakandaraya, no aperto da tua alma, Hamalos, Tekalakandaraya, descansa, Ele faz, descansa, Ele faz, Rebadagamana. A palavra não diz Ele fará, ela diz Ele faz. Ele está a fazer, Ele fez ontem, Ele faz hoje e amanhã Ele vai continuar fazendo, porque o nosso Deus, Ele não é o Deus que fez, Ele não é o grande Deus que fez, Ele é o Deus que faz. Ele não é o Deus que fará, como promete alguém, eu farei. Não, Deus não está dizendo que farei, Ele faz. O salmista diz: Ele me faz. E se você inverter as duas palavras e não ficar Ele me faz, você pode dizer Ele faz-me, Ele faz em mim, Ele me constrói, Ele me cuida, Ele me ampara, você não vai dormir no relento, porque você é a ovelha do seu pasto,
Você não precisa temer a seta que voa ao meio-dia. Você não precisa temer a peste. Você não precisa temer a fome, nem a espada, nem a nudez. Porque diz Romanos 8 que nada nos separará do seu cuidado, do amor do nosso pastor que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele me faz descansar. Descanso. No ar, descanso. E para águas tranquilas. Sabe, ali nos pastos verdejantes tem pequenas lagoas de água. Águas tranquilas. Mas antes que a ovelha beba, ele examina as águas. Será que não tem um animal morto? Será que não tem um veneno? Será que não tem uma fera à espreita para quando a ovelha for beber, ela devorar? Aí antes que a ovelha beba, ele vai lá. Ele vai na tua frente. Ele vai na frente da ovelha, ele observa o território. Ele olha a qualidade da água. E sabe, a ovelha é um bicho medroso. A ovelha tem tanto medo que muitas vezes ela morre de sede, mesmo estando perto da água. E se a água então for água de um rio, ela não consegue chegar perto para beber, porque ela teme as águas do rio que corre. Aí sabe o que o pastor faz? Ele represa a água. Ele é Deus de providência. Aquilo que a ovelha não pode fazer, ele faz. E quando a água fica calma e tranquila, ele a conduz para beber. Mas há ovelhas que têm tanto medo de beber, que mesmo com a água parada, ela não se atreve a beber. Aí o pastor, com muito carinho, ele coloca as águas na mão, assim, ó. Oh, glória, arabadagash. Ele coloca as águas na palma da mão, faz uma concha com a mão, enche de água e chega bem na boca da ovelha. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele coloca água na boca da ovelha. A mulher, ele disse a samaritana em Sicá: se tu souberas quem é o verdadeiro pastor, era tu que me pedirias e eu te daria a água da vida. Porque aquele que bebe desta água, nele se faz uma fonte que salta para a vida eterna e sacia a alma. Minha alma tem sede, diz o salmista, sede de Deus. É Ele que descedenta a sede da tua alma. Oh, aleluia, águas vivas. Isaac diria, ele é aquele que faz o poço verter águas vivas, águas saudáveis, a água que geram vida, águas tranquilas. Ele declara: e para águas tranquilas me guia em paz. Paz. Eu nunca vi um tempo em que tantas pessoas perderam a paz. Mas a ovelha deste pastor, ela tem perfeita paz. Ela conhece aquele que é o Shar Shalom, o príncipe da paz. Paz. Mas eu estou em uma tempestade. Eu me lembro de um garoto que vivenciou a experiência de estar em um navio. E aquele navio ia a pique. E o capitão deu ordens para que esvaziassem, como é costume, o navio, tirassem a carga do navio. Mas aquele garoto que estava lá no porão do navio, não como o Jonas dormindo, ele estava acordado. E cada vez que o navio sacudia para lá e para cá, ele pulava e brincava. Ele aproveitava o balanço do navio para brincar. E dado o momento, o capitão desce para examinar o trabalho dos marinheiros, tirando a carga, e vê o menino brincando e se irrita com o menino. Porque o navio balançava e ele brincava. Ele aproveitava o balanço para brincar. E todo mundo desesperado. O capitão fica irritado e diz: menino, você não tem juízo. Todo mundo desesperado.
jogando a carga do navio fora, para ver se a gente não afunda no meio dessa tempestade terrível. E você fica aí brincando. O menino para, meio incrédulo, olha para o capitão espantado e diz: capitão, fica desesperado não, capitão. E pega no braço do capitão. Capitão, fica tranquilo. Sabe quem é que está no timão do navio? É o papai, é o meu papai que está no leme do navio. E navio que o papai segura no leme não afunda. Não afunda. Receba a paz, capitão, no meio da tempestade, porque não vai ter naufrágio, não vai ter afundamento, não vai ter perdas, porque o papai está segurando o leme do navio. Recebe paz, ovelha. Restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor. Essa palavra, eu amo essa palavra. Porque quando eu fui pesquisar essa palavra, lá no original, lá no hebraico, essa palavra tem um sentido que a tradução seria: Ele me faz voltar ao início. Restaura-me. Ele me faz voltar à situação original. Imagine comigo uma casa que alguém demoliu. Veio um terremoto, a casa não tinha estrutura e ela desabou, ficou só os escombros. Segundo essa palavra aqui, ele pega essa casa e faz de novo, e faz melhor. Oh, glória! Aleluia! Ele me faz voltar ao início. Imagine alguém que perdeu o rumo. Estava indo na direção certa, bem encaminhado na vida, perdeu o rumo, entregou-se ao vício, entregou-se às drogas, desencaminhou-se, largou os estudos, perdeu a família, perdeu o casamento, está morando na rua. Ele vai lá e ele tira de lá aquilo que a locusta comeu, aquilo que o garfanhoto devorou. Eita glória! Aquilo que Abacuque declara quando ele vê Israel arrasado e destruído. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja gado, as ovelhas sejam roubadas da malhada. Ele diz: todavia, apesar de tudo isso, é como se ele dissesse: a esperança no Senhor. Ele vai restaurar tudo, ele vai pegar tudo que está quebrado, tudo que está destruído, tudo que foi arrasado, e ele vai restaurar a situação original. Você imagine o homem Adão. Adão era pleno da glória de Deus antes de cair. Adão era pleno do Espírito de Deus antes de pecar. Aí quando ele peca, a alma que pecar morrerá. Está lá Adão no pecado, está lá Adão agora caído, está lá Adão nu, procurando se esconder de Deus, se sentindo nu, envergonhado, derrotado. Aí o Senhor vai lá e faz nascer de novo. Aleluia. Restaura o que foi caído, recupera o que foi perdido. Um machado que os profetas usaram para fazer um lugar, uma casa maior, uma escola maior, afundou-se nas águas. Homem de Deus, o machado é emprestado, está no fundo das águas. Aí ele faz o machado flutuar de novo. Oh, glória! Para Deus não há causa perdida. Ele faz voltar ao começo. Mas o meu casamento está destruído. Oh, glória! Eu conheço uma irmã aqui no campo do Rio lá, que viveu uma situação no seu casamento. Talvez esteja me assistindo agora. Viveu uma situação no seu casamento que a situação era tão difícil. O que o marido dizia para ela era algo que você dizia: não tem mais jeito. Esse casamento não tem mais jeito. Não tem mais como esse negócio voltar. Meu Deus do céu, não tem mais jeito. Esse homem disse tudo isso com essa mulher, deixou a casa. Já tinha outras mulheres, ela crente, mulher de oração, sofrendo tanto. Não tem mais jeito. Mas era mulher de oração, querido. Ele restaura, Ele restaura, Ele restaura, Ele restaura. Para Deus não existe o perdido, para Deus não existe o impossível. Essa semana minha esposa comentando que esse marido
que já voltou para casa, que foi com a mulher em dado lugar e ela olhando algumas coisas. Ah, como eu queria essa cortina, ah, como eu queria essas coxas, esses utensílios. E ele pediu que ela fosse com outra pessoa para outro lugar. E sem ela saber, ele comprou tudo o que ela queria, investiu todo o 10º dele. E quando ela voltou para casa, encontrou aquele monte de coisa no carro da pessoa que estava com ele. E ela comentou dizendo, mas tu, rapaz, que viesse com a gente, tudo que eu queria comprar, tu comprasse do meu lugar. Aí o rapaz riu e disse, fui eu não, foi o teu marido. Oh glória, que surpresa para ela. Foi o teu marido. Isso é um gesto de carinho, de amor, de um casamento que alguém olhava e dizia, não tem mais jeito. Oh glória, Lázaro estava morto. Era o 4º dia, mas ele foi lá diante da morte, diante da sepultura, já cheira mal. Oh glória! Eita lá, barrando da cama. Você pode ter perdido toda a tua esperança. É marradash. Mas o meu sonho já cheira mal. O meu casamento já cheira mal. Necandaraste. O decreto da medicina já cheira mal. A situação espiritual minha é tal, a derrocada é tal, que as pessoas já não vão acreditar mais em mim. O meu ministério está perdido. Eu nunca falo dessa forma aqui, se eu estou falando é porque tem alguém cujo ministério ele está, o meu ministério está perdido. O Senhor manda te dizer, não está perdido, nada está perdido. O Deus que restaura, o Deus que faz de novo, Ele me restaura. Oh, o Senhor te restaura. O vaso na mão do oleiro se quebrou. Mas se quebrou na mão do oleiro, eu sou ovelha dele. Ele pegou os cacos, ele pegou o vaso quebrado, põe sobre as rodas, e um vaso novo ele dá forma segundo o seu padrão, segundo o seu querer, porque para Deus não há impossível. Ele me faz voltar ao início. Ele me restaura. Eu deixei a sua presença, eu deixei a sua casa, eu perdi o gozo da minha salvação, eu perdi a minha paz, eu fui escravizado pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição, eu deixei a casa do Senhor. Deus não vai querer nada comigo. Ele faz de novo, Ele restaura tudo que foi perdido, Ele faz nascer de novo. Ele é Deus Todo-Poderoso, oh glória. Ovelha do Senhor, Ele te restaura de novo, Ele restaura-me o vigor, Ele me faz voltar ao vigor que eu perdi. Ele me restaura, Ele me faz voltar ao início, Ele me faz voltar ao primeiro amor, Ele me faz voltar ao primeiro gozo, à primeira alegria, Ele me faz voltar ao primeiro amor, à primeira paz, Ele me faz voltar. Oh, aleluia. Lembra dos teus dias felizes na presença do Senhor. Ele manda te dizer, Ele restaura de novo. Ele faz outra vez. Conduz-me nos caminhos da justiça, os caminhos corretos, por amor. Ele é Deus que guia, que dá a direção. Ele me guia nos seus caminhos, nos caminhos de retidão, nos caminhos de disciplina, nos caminhos de... Eu não sei andar o caminho, você não sabe andar o caminho, você pode não ter forças para andar o caminho, a ovelha pode não saber como é o caminho, ela pode ter perdido o caminho, ela pode ter se desviado do caminho, mas Ele vai até ela, e Ele vai, e Ele conduz. Quando Ele tira as ovelhas para fora, Ele vai adiante delas e elas o seguem. E o segredo para seguir Ele, diz João no capítulo 10, elas me seguem, porque elas ouvem a minha voz. Elas me conhecem e elas ouvem a minha voz.
A ovelha pode ter perdido o caminho, você pode ter perdido o caminho, você pode ter saído do caminho, você pode estar fora do caminho, mas volta para o caminho. Escuta a voz do pastor, escuta a sua voz, torna o caminho, vai seguindo a sua voz, vai ouvindo a sua palavra, deixa a palavra entrar pelos teus ouvidos, gera fé na tua alma, te levanta nessa manhã e retoma o caminho que leva ao abrigo seguro, à calmaria, ao aprisco do Senhor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Eu fui pesquisar isso aqui e me chamou a atenção uma coisa. É que se o pasto verdejante é caminho dele, que se o caminho da retidão é caminho dele, o vale da sombra da morte também é caminho dele. E sabe o que eu aprendi? O Deus que cuida de mim no pasto verde, o Deus que cuida da ovelha nas águas tranquilas, o Deus que cuida da ovelha no caminho de retidão e de justiça, é o mesmo Deus. Ele não vai me faltar, Ele é o meu pastor, nada me falta. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo amor, o mesmo cuidado estará comigo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Tem caminhos que não dá para você evitar. Tem caminhos que são inevitáveis. O texto vai mostrando isso. Há caminhos que você tem que passar, você não tem escolha. É como o vale de Baca. Para chegar até Jerusalém tinha o vale de Baca. Você tinha que passar pelo vale da aridez. Não tinha como você impedir a tua passagem. Você tinha que passar. Mas você dizia, mas eu passo seguro, porque eu passo com Ele, Ele vai comigo. Mas há uma outra coisa sobre o vale da sombra da morte que me chama a atenção, é que a palavra vale, ela evoca também orgulho, ela evoca também aquilo que está em você, aquilo que atua em empáfia, o teu ego, o teu eu. Há caminhos que o homem passa, não é porque é inevitável, é porque o orgulho o levou àquela situação. O orgulho o levou à sua própria vontade. O filho pródigo, ele não precisava ficar naquela pocilga, ele não precisava conhecer aquele país aonde ele foi despossuído de tudo, mas ele foi para aquele lugar, não porque o pai quisesse que ele fosse, ele foi para aquele lugar, levado pelo seu orgulho, levado pela sua empáfia. Ele tomou a decisão de ir e ele foi, ele era duro de coração e aquela situação o levou para ali. Mas o Senhor olha e diz, mas é a ovelha do meu pasto, é ovelha do meu pasto. Bastou o filho pródigo, porque a esperança para a árvore cortada, que secou na terra as suas raízes, aquela árvore, alguém diz, não tem mais esperança, mas se houver arrependimento, se houver desejo de mudança no caminho, quando a ovelha está presa nas escarpas, quando a ovelha está machucada e não pode voltar, ela começa a clamar, clama a mim, responder-te-ei. Ela está no precipício do vale da sombra da morte, mas o pastor escuta o seu choro, escuta o seu clamor, e ele vai ao encontro dela, ainda que entre por um caminho que não seja o melhor caminho, mas se clamar ao Senhor, para Deus não há causa perdida. Se foi inevitável, terá o cuidado de Deus, e se não foi inevitável, foi por um erro, foi por uma escolha, é algo que alguém faz, é algo que você fez, está vivendo agora a situação porque você tomou decisões erradas. Mas olha, o Senhor manda te dizer, ainda que você tenha entrado nessa situação por escolhas próprias, quando você se volta para o Senhor, Ele é Deus de misericórdia. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada amanhecer. Que tremendo é o amor de Deus. O homem caiu por escolha, o homem entrou no vale da sombra da morte no Éden por escolha, mas Deus, Ele não desampara. Quando o homem se volta para Ele, quando o homem se pede socorro ao Senhor, Senhor, me socorre, não falta o socorro do pastor, porque Ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso parar por causa da hora. Não é possível que a gente explane todo o salmo. Mas eu quero lhe fazer um convite nessa manhã. A você que não é ovelha ainda desse pasto. Lá em João 10, o Senhor diz: eu tenho outras ovelhas que não são do meu pasto, que ainda não são minhas. Eu tenho ovelhas que ainda não me pertencem. Eu tenho ovelhas que ainda não estão sob os meus cuidados. João 10,16, quando ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Talvez seja o seu caso. Ovelha que ainda não é deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Oh glória, Ele é quem traz. É Ele quem muda a situação de qualquer pessoa, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz. Escute a voz do Senhor nessa manhã que te chama.